Muita coisa que é bom depois a gente ver e rever para assimilar bem, porque são tantos detalhes que, às vezes, na hora, passam despercebidos, tá? Bem, a gente pode começar então com a nossa oração. Vamos então fazer uma oração tradicional. Senhor, meu Pai, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada pessoa que já participou dos nossos treinamentos, cada irmã, cada irmão que vem nos acompanhando pelo YouTube, ali pelo nosso grupo do WhatsApp, né, participando das nossas imersões, desafios, treinamentos que a gente faz nos nossos cursos. Pai, eu sei que muitas coisas que nós falamos aqui, os seus filhos, as suas filhas ainda não podem compreender, porque a dimensão pelo qual o Senhor criou isso é muito profunda, é muito poderoso, mas eu sei que o conhecimento do Senhor virá no tempo certo para todos eles. E que é muito importante que todos, né, todos os conhecimentos, eles sejam revelados pelo Espírito do Senhor. O Espírito que há dentro de cada um de nós e também o Espírito que há por trás da palavra do Senhor. Sabemos que está escrito que as suas palavras, elas são espírito e vida. E à medida que a tua palavra, ela vai nos nutrindo, nós vamos sendo cheios da vida de Deus e por isso nós nos alimentamos de ti, Senhor, da tua palavra. A tua palavra que é Cristo, a tua palavra que é o nosso alimento, Cristo é o nosso alimento. Nós não comemos fisicamente a Cristo, como comemos o pão da ceia, mas entendemos que espiritualmente nós somos nutridos por Ele, pela Sua carne, que é a Sua própria palavra. Como é bom, Senhor, saber que estamos sendo nutridos, estamos sendo cheios de vida, espírito de verdade, que faz com que o pecado ele seja convencido, a justiça, o juízo, que faz com que possamos ser guiados pelo conhecimento da verdade, que glorifica Cristo e que enche os nossos corações. Que o Espírito Santo nos encha essa noite, porque Cristo tudo enche em todas as coisas. Nós te pedimos, então, Senhor, que venha hoje preencher cada lugarzinho do nosso ser, cada milímetro, cada centímetro cúbico de todo o nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, até que possamos transbordar e que a nossa alma seja completamente salva através da sua palavra, que ela seja transformada e que de glória em glória possamos alcançar a vida do Senhor, a vida do Pai. Nós não queremos uma vida psíquica, não queremos a vida do homem, não queremos a vida da bio, nós queremos a vida de Zoe, a vida do espírito. É por essa vida que nós queremos, para que essa vida seja propagada em nosso ser e que os teus filhos, Pai, possam ser providos nessa imersão, nesse treinamento que estamos aqui oferecendo e que eles possam tomar governo de cada palavra. Que a Leide aqui, Senhor, ela possa ter senhorio de cada palavra, tá? Que ela possa ter o poder e o domínio Amém. que eu vou Aleluia. e que ela possa pegar esse conhecimento, essa sabedoria e ensinar com todo o poder, com graça, com unção, com revelação, Assim seja. e da sua boca Amém. flua autoridade e poder para aqueles todos que forem ouvir as palavras que serão ensinadas aqui nesse treinamento de Apocalipse, a palavra que vai ser ensinada nesse treinamento de Apocalipse para todas as pessoas que vierem a ouvir e que aprenderem uma coisa poderosa, que é o temor ao Senhor. Que todos venham a aprender isso através das nossas palavras, que venham a se arrepender de seus pecados e temer Assim é, Pai. fé no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos já compartilhar aqui a tela. Nós estamos dentro da nossa programação, a gente está na segunda aula.
porém dentro daquela programação que a gente começou com 3 aulas free, isso aqui seria a 50ª aula. Por isso que aqui no meu desenho aqui tá quinta aula, tá? Mas da nossa Ah, é? programação é a segunda aula, daquelas nossas 22 aulas que nós vamos ter, essa é a segunda aula. Não conta contando 3 que você deu aberta, né? É, exatamente, né? Então serão 25 aulas, só para ter registro, entendeu? São 22 Aham. que são fechadinhas aqui para o nosso treinamento e 3, então são 25 aulas, tá? Então, na última aula, né, Leide, ficou muito claro para você que o anticristo e o Satanás são a mesma pessoa, né? Já, ficou muito claro. Maravilha. E também que a besta, ela vem do mar, que ela sobe do mar. E a gente aprendeu que Não mar tem uma que vem da terra também? tem, porque daí é o falso profeta. Aqui nós estamos falando Ah, do anticristo. E tá. muitas águas, em Apocalipse, muitas águas fala de que? De multidão, Oh, de ok. povo, fala de gente. E tudo isso a gente viu na última aula, né? E tudo isso está em Daniel, tá? Tudo está em Daniel, descrito da mesma forma. Então eu falei assim, cara, para a gente entender, sabe, Leide, Apocalipse, a gente tem que sair um pouquinho de Apocalipse e tem que ir um pouco para Daniel, tem que ir um pouco para Joel, como eu falei. Então hoje nós vamos começar vendo isso. Nós vamos começar vendo dentro do livro de Daniel aquilo que a gente viu na última aula para fundamentar e ir um pouquinho mais fundo, para termos novas revelações, ok? Ok, ok. Então, só para te fundamentar, para você conseguir se situar, Daniel, não sei se você lembra, ele teve uma visão. Qual foi a Ah, visão de Daniel? Daniel, ele sonha, ele tem uma visão assim com 4 animais, tem uma visão na cabeça dele, e nessa visão ele vê 4 animais. Quais são os animais que nós vamos ver, tá? Nesse comecinho aqui e também o que que eles significam, ok? ok. Então vamos lá. Então nós vamos começar na leiturinha do Daniel 7, versículo 4. Vamos ver já o primeiro animal. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Afei. Uhum. Então, o primeiro animal, nós vamos ver que é o leão, tá? O que que significa o leão? O leão, ele significa a Babilônia, simboliza o reino babilônico. Só para a gente situar que foi a primeira nação, primeiro reino ali que teve domínio. Aí vamos para o segundo animal. Na verdade, ele viu a estátua, né, que também era esse símbolo, né? Exatamente, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer essa associação. Você está indo no caminho certo. Bem isso. Vamos continuar. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Então, o segundo animal é um urso, tá? O que que significa o urso? O urso é o reino que substituiu a Babilônia. Então, depois da Babilônia, veio os medos e os persas. Então, o urso, ele simboliza esse povo, medos e os persas ali de Ciro, só para a gente situar. Vamos para o terceiro. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então, o terceiro animal aqui, que tem 4 asas e 4 cabeças, tá? E que vem substituir o reino dos medos e dos persas, é a Grécia de Alexandre, a Grécia. E por que que ele tem 4 cabeças? Porque quando Alexandre morreu, né, e Alexandre morreu muito novo,
ele dividiu o seu reino com 4 generais. Então, por isso, ele tem 4 cabeças. Então vamos recapitular rapidamente até aqui. Olha só, leão igual a Babilônia. Depois a gente tem o urso, que é o Medo e o Persa. É Os a Grécia? medos persas. É do Persa? É. E o leopardo agora. Apareceu o leopardo, que é o que? A Grécia, de Alexandre. Grécia. Grécia de Maravilha? Alexandre. Ó, quadrozinho aqui para te situar. Esses 3 até então. Tá? Se você Aham. for ver, tá, Leide, lá no capítulo 4, não, no capítulo 3 de Apocalipse, esses 3 animais eles vão aparecer lá, só que é o contrário. Eles vão aparecer de forma inversa, tá? É? É, vai aparecer o leopardo, o urso e o leão. Agora nós vamos ver o quarto animal, que ele falou que são 4 animais, né? Então vamos ver o quarto animal. Vamos continuar com o texto aqui, 7 agora. 7, 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então presta atenção, ele tem 10 chifres, tá? Lembra lá dos chifres de Apocalipse, né? Que a gente viu na última aula? Então, olha só esse detalhe. Vamos ver agora o 8 também. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Uau! Já era terrível e espantoso. É, eis que entre ele subiu outro chifre pequeno. O que que é isso? E que é isso? É, isso aqui é a besta. É, O animal ele não tem nome, por isso que ele é chamado de besta, aham. né? E ele tem 10 chifres. Quem são esses 10 chifres? Governantes? São os governantes, exatamente, são os reis que serão levantados junto com ele. Então, olha só, vamos pegar aqui, ó. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, observe isso aqui. 10 chifres são 10 reis, tá? Quando o chifre pequeno aparece, 3 chifres são arrancados. O que que É. significa isso? Que dos 10 reis que estão ali governando, que receberam um governo, né? 3 deles vão perder o Para governo. esse, para esse chegar e ser implantado. Quem que é o chifre pequeno? Que é o chifre pequeno. O, É o, um poder. o Acho chifre que é um pequeno poder. é um poder que vai governar todos. Quem que vai governar todos lá em Uhum. Apocalipse? O anticristo. O anticristo. O chifre pequeno, ele é o anticristo. Eu vou te mostrar. Ó, como é que está escrito aqui no texto, ó. E eis que neste chifre havia olhos, como Uhum. os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Na verdade, essa boca aqui, ela é uma boca de blasfêmia. Insolente, né? Assim como lá no capítulo 13 de Apocalipse, ele recebeu uma boca para falar blasfêmias. Uhum. Então agora nós vamos dar uma acelerada aqui em Daniel, que hoje nós vamos estudar um pouquinho mais de Bora. Daniel. Nós vamos dar uma acelerada e vamos lá pro verso 20 já. Eu vou dar uma acelerada hoje aqui, que hoje a nossa aula Ok. vai acabar um pouquinho mais cedo. Então deixa eu dar uma aceleradinha aqui e vamos aqui pro Uhum. 20, ó. Vamos ver o 20 e o 21 também. Por favor. E também
a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre É o chifre fazia, pequeno. Esse é, chifre aqui é o chifre pequeno. é, fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então, olha só, ele estava fazendo guerra contra os santos, né? Quem que vai perseguir os santos lá em Apocalipse? É o anticristo. É, e aqui o chifre pequeno. Então, Uhum. o- Daniel viu tudo isso muito precocemente, né? nossa, como que bate tudo, Leide, é impressionante, olha só. E prevaleceu contra eles, contra os santos, Uhum. né? Então, esse é o anticristo. Esse é o anticristo. Ó, agora o É. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha isso. Está tudo Uhum. aqui, olha só, muito claramente exposto aqui. Então, assim, ó, irmã, se isso aqui não ficar claro, né, tem que ler o Apocalipse de novo. Ou seja, olha só, quando vier o ancião de dias e fazer justiça aos santos do Altíssimo, que estavam sendo perseguidos pelo chifre pequeno, então chegou Uhum. a hora dos santos possuírem o reino, O reino. o governo da terra. Ou seja, no Uhum. final da grande tribulação, quando Jesus ele vai destruir o anticristo e também as nações, ele vai entregar o reino para os vencedores. Oh, glória. Ô, glória! E é isso que está falando o texto. Vamos continuar aqui. Agora vem os 22, o 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Meu pai, mas vai fazer um estrago também, né? Então, ó, vamos ver mais uma vez aqui. Olha só, o primeiro animal, o É leão, o leão, Babilônia. Babilônia. Depois da Babilônia vem os medos persas, É o representado urso, pelo urso. urso, Aí depois vem a Grécia de Alexandre, representado pelo leopardo, leopardo. E depois da Grécia de Alexandre vem o quarto animal, que é a besta. terrível, espantoso. É, não é nem catalogado como animal, é a besta. E o que que É, significa essa besta? Qual que é a região que significa essa besta? qualquer região. É, porque nós temos Grécia, nós temos a Babilônia, nós temos o Medo, nós temos os persas. Aqui qual será a região da besta? É Itália. A Roma, exatamente. Porque Roma, ela é um país dentro da Itália, um estado, É, um país próprio. Agora perceba algo aqui, ó, olha só. A Babilônia, como império, não existe mais, ok? uhum, ok, Os medos e os persas, como império, também não existem mais. também não. A Grécia de Alexandre, como império que governava a terra, também não existe mais. Passou. Mas a Roma foi o único reino que não foi destruído. Uhum. Por quê? Agora que entra aquela estátua que você falou. Porque Roma, ela se misturou no meio do barro. Roma, Hum, naquela estátua, ela é tipificada na estátua de Nabucodonosor, né? Essa uhum. estátua, ela é feita com a cabeça de ouro, Babilônia. Representa a É Babilônia, Babilônia. cabeça de ouro, né? Depois ela é feita da região de prata, que representa os medos persas, né? Aí as pernas Uhum. são feitas de O bronze, ventre, né? que O é a ventre é de Grécia. bronze. O ventre é de bronze, que é a Grécia. Isso. E as pernas e os pés.
E Que são de ferro, né? Misturado com barro. que é exatamente. E o ferro, ele é Roma, tá? Só que os Aham. pés da estátua, que tem os 10 dedos, eles são do quê? Eles são feitos De barro. de barro, de ferro misturado com barro. Então, observe, não sei se você sabe, né? Já sei que sabe, que eu acabei de falar. O Vaticano, ele é um estado, ele é um país independente, é o menor país do mundo. Ele é um Sei. estado, né? O menor do mundo. E nesse estado menor do mundo, esse estado lá dentro da Itália de Roma, ele foi se infiltrando pelo mundo Aham. inteiro, através do quê? Das embaixadas. Então, muito provavelmente aí onde você mora, tá? Aí no seu bairro, deve ter uma embaixada de Roma Será? e provavelmente disfarçada de uma outra coisa, mas é uma Aham. embaixada da Roma. Aham. E nesse pedacinho de terra que tem uma embaixada ali de Roma, aí no teu bairro, Leide, provavelmente Aham. uma região bem central, assim, da cidade, e muito Certamente. valorizada. Certamente. Essa terra, tá, essa propriedade, ela pertence a Roma. Aham. E as leis que regem esse lugar são as leis de Roma. Olha. E esse lugar, olha só, ele arrecada dinheiro para Aham. sustentar Roma. Olha. Então o ferro, ele se misturou no meio do barro. Uhum. Por isso que muitos vão dizer que a grande Babilônia é a Igreja Católica. Mas não é só a Igreja Católica. A Igreja Católica, né, Leide, ela representa, ela faz parte de um sistema É. que foi implantado no meio das nações. Consegue entender isso? Aham. Consigo. Então, esse reino que vai se levantar, que ele é tipificado pela besta, ele é diferente de todos os outros. Por que que ele é diferente de todos os outros? Porque não é um reino comum. Ele é um reino que vai se expandir, que vai se espalhar pelo mundo inteiro, entendeu? Ou seja, ele vai ser tipificado por esse animal diferente, que é a besta. Olha Mas só o nessa expansão ele fala como cordeiro, né? ó, é o anticristo, né? É. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, quando de fato o anticristo começar a se manifestar, a se posicionar, quando os vencedores forem raptados e nada mais impedir a besta, o anticristo, de se manifestar, três Uhum. dos 10 reis eles serão destruídos. Serão destruídos. Vamos ver o 25. Ó, peraí, deixa eu ver esse aqui. Olha só, esse aqui eu tenho que destrinchar ele, ó, olha só. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha a boca de blasfêmia aqui. É. E destruirá os santos do Altíssimo, porque ele vai fazer guerra contra os santos. Uhum. E olha o detalhe aqui, ó. E cuidará em mudar os tempos e a Lei. lei. Então agora nós vamos ter um calendário único para o mundo inteiro, porque ele vai governar o mundo inteiro. E outra, vai ser uma lei para o mundo inteiro. Lembra que eu falei do Bolsonaro que falou assim: olha, cada país é soberano, cada um cuida do seu país? Agora não vai ter Uhum. mais isso. Vai ser uma lei para o planeta inteiro. E aqui, ó, e eles serão entregues na sua mão, ou seja, os santos dos Altíssimos serão entregues na mão do anticristo. Anticristo. E outra aqui, ó, por um tempo, e Uhum. tempos, e a metade de um tempo. Ou seja, vão ser 3 anos e meio, conforme Uhum. diz lá em Apocalipse. Que show, né? Vamos ver o 26. Show. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio
para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Glória a Deus. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, ele terá dado aos vencedores, ou seja, o governo que estava na mão do anticristo vai ser tirado da mão dele e será dado a quem? Aos santos, vencedores. Uhum. Isso aí, Leite. Leite tá pegando. Vamos ver o 28. Muito bonito. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Ou seja, Daniel não entendeu bulufas disso aí, não entendeu nada. Tanto que perturbaram, né? Os pensamentos dele ficaram perturbados. Ficou guardado no coração, mas ele só falou o que viu. É. Porque para Daniel isso aqui era muito complexo. Muito. Não Só fazia a agora a mínima gente ideia. comparando com o Apocalipse que a gente consegue entender. Fica claro agora o que vai acontecer. É. O anticristo vai se levantar a partir desse quatro animal que tem 10 chifres e junto com ele desses 10, 3 serão abatidos. Acho que foi você que falou outro dia desses 10 que esse governo mundial está dividindo o mundo em 10 regiões. Isso, serão 10 blocos econômicos e políticos. Então a gente já começa a ver que já tem aí vários blocos. Já estando para isso, né? Exatamente. Que já tem vários blocos formados e vão se formar outros dentro daqui. Por exemplo, a Inglaterra saiu do bloco europeu e formou um bloco. Porque olha só o poder da Inglaterra. Por exemplo, o rei Charles, hoje o rei, né? Ele não é só rei da Inglaterra. Ele é rei de várias nações. Inclusive, Jerusalém está sob o domínio da Inglaterra. Ah, não diga mais. Então ali. Nossa, a Inglaterra tem vários países ali, tem a Irlanda, tem até a Austrália. Eu sei que ela tem vários, mas até Jerusalém, até Israel? Até Israel, estão sob o domínio da Inglaterra. Aí é forte, viu, mãe? Forte, né? Então, só aquilo ali já é um grupo, né? Então, quantos outros? O Macron quer fazer outro grupo. Tem os Estados Unidos, tem a Rússia, tem a China, tem aqui a América Latina, a África vai se criar, aí vão ter 10 grupos, né? E olha só, e aí 3 serão abatidos. Os santos dos Altíssimos serão entregues na mão do anticristo. O que é isso aqui? Isso aqui é a mulher que vai fugir, que a gente viu na aula anterior. Porém, os crentes vão morrer na mão do anticristo ali no período da tribulação. Aí depois o reino será tomado e será dado a opção dos santos do Altíssimo ali, ou seja, o anticristo ele vai dar o reino para os vencedores reinar a terra. Ele vai ter que entregar, porque ele vai ser vencido, né? Vai ter que entregar, exatamente. Ficou claro isso aqui, né? Ficou. Tá. Ficou muito clara essa conexão de Daniel. Então é muito interessante a gente gravar, porque quando você for assistir isso aqui de novo, né? E eu recomendo que você assista a aula passada, assista essa aula também para fazer essa conexão, vai ficar ainda mais claro. Ok. Tá. Porque a gente precisa ver de novo, porque a gente precisa assimilar alguns detalhes que às vezes passam batido.
até para É você poder verdade. depois explicar para alguém. Aham, Se, é se- verdade. Porque a gente não consegue lembrar de tantos detalhes, mas depois vendo de novo, a gente vai lembrando, e aí isso tudo vai ficando muito claro. É verdade. E ainda, a gente pode ver isso tudo aqui no capítulo de Daniel, porém com uma outra figura. Qual Aham, figura? Não é mais a dos figura dos, não é mais a figura dos animais, mas essa estátua que você falou. é Tem uma estátua verdade. de ouro. Daniel, na verdade, conta a história duas vezes, né? É. Ó, o que que aconteceu ali com a história, tá? É, no capítulo 2, o rei teve um sonho. E ele não se lembrava do que ele tinha sonhado. E ele queria que alguém, Lady, falasse para ele o que ele tinha sonhado e o que significava esse sonho. Olha que loucura, ele não se lembrava do que ele tinha sonhado e queria que alguém descobrisse para ele o que ele tinha sonhado, que ele nem lembrava mais, e Aham. também que mostrasse para ele o significado desse sonho. Sem enrolação. Sem enrolação, que ele nem lembrava qual era esse sonho. E Aham. ninguém ali na Babilônia conseguia decifrar esse enigma. É, Nem dizer o que ele sonhou, muito menos interpretar. lógico, porque eles têm que ter uma base para poder interpretar, né? O rei não contava o sonho. Mas quando chegou Daniel, ele recebeu uma revelação de Deus com aquilo que ele tinha sonhado. E qual que era o significado desse sonho? Então agora nós vamos lá pro verso 30 do capítulo 2, tá? Tá. A gente vai ver a mesma coisa daquela estátua lá do Nabucodonosor, só que Aham. de um outro ponto de vista, através dessa estátua. Então vamos lá, vamos pegar aqui o capítulo 30, ó, e o 31 também. Verso, né? E É, a mim foi revelado esse mistério, não não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível, terrível. a cabeça daquela estátua era de ouro, ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ó, então vamos lá. Ouro, a Grande Babilônia, mais uma vez. Os Hã? medo-persas eram um bronze. Prata. Prata, prata, isso aí. Aqui, ó, prata. E aí agora a Uhum. gente tem o cobre. Ventre e as coxas de cobre. Isso, E as pernas de ferro e seus pés ferro e barro. isso. Então ferro significa Roma, né? O É, bronze, é a Grécia. a Grécia de Alexandre. Tá pegando bem, hein, Lady? Conhecia já tudo isso bem direitinho, né? Já tinha lido. Pô, tá pegando muito bem. Então, olha só, essa interpretação, presta atenção, eu vou te mostrar Isso aqui. é bem histórico, né, Mike? É bem histórico, mas aí a gente está agora colocando cada coisa no seu devido lugar para mostrar o que isso significa ali em Apocalipse. Aham, Porque senão a pessoa só lê, mas não sabe do que esse cara está falando, né? é verdade. Então, essa interpretação aqui, presta atenção, eu vou te mostrar aqui que Daniel vai dizer o que significa agora no 34. Vamos ver o 34, olha só. Estavas vendo isto quando uma pedra foi Foi cortada sem cortada, olha só isso aqui, Leide, uma pedra foi cortada. Então, presta atenção que isso aqui é muito valioso. Olha só, Aham, o seguinte, olha só, o rei
ele estava vendo a estátua, uma estátua gigante, E cabeça era de ouro, terrível, né? quê? Disse que a aparência dela era terrível. Terrível, né? Cabeça de ouro, e aí tinha braço de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. E olha, Aham. continua aqui para mim então o texto aqui, ó. Estavas, estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então nós vamos ver o que que é essa pedra que ela foi cortada, o que que significa isso. Sem auxílio de mão, nós vamos entender também o que que é isso, ou seja, que Aham, não é algo humano, mas algo aham. divino. Então vamos lá, vamos pegar agora aqui o 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Olha isso. Você tem que entender Uhum. isso aqui agora, Leide. Olha só, é o seguinte, Vamos. uma estátua gigante. O rei ele está vendo essa estátua. E aí vem uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos. Ela vem voando, sabe? E Uhum. ela vai lá e dá no pé da estátua. Quer dizer, no período em que estava acontecendo, né? É. E o que que tinha lá no pé da estátua? O que que especificamente tinha lá? Era ferro Ferro e barro. e barro, né? Exatamente onde tem ali os 10 dedos, tá? E a estátua virou pó. Virou pó. E o Aí vento, ó, e o vento os os levou. levou. O vento levou o pó embora. Uhum. Essa pedra que feriu a estátua no pé cresceu e se tornou um grande monte e encheu Uhum. toda a terra. Toda a terra. Vou dizer para você o que, que significa isso. O quê? Essa visão aqui de Daniel Uhum. significa a sucessão do governo da terra. É A verdade. Babilônia, ela governou a terra, cabeça de ouro. Uhum. Mas depois da Babilônia veio os medos e os persas, que tomaram o governo ali da terra antiga. Depois dos Foi, medos e dos persas veio a Grécia de Alexandre. certamente. Alexandre conquistou o mundo inteiro antigo. E depois Uhum. da Grécia de Alexandre, antiga, veio Roma, que são as É. pernas de ferro. Uhum. Só que Roma não foi destruída. A Roma se infiltrou no meio do barro. O barro, ele fala do povo, fala de gente, Uhum. fala de nações. Por isso que os pés são de ferro, com barro. Ou seja, Uhum. é o que nós temos nos nossos dias atuais. Roma Exatamente. Por isso que a espalhada pedra vai pelo... cair no pé, né? A pedra vai lá no pé, pá, vai acabar com tudo, Uhum. né? Então, a Roma ela está espalhada pelo mundo inteiro, né, por meio do barro, através da Igreja Católica Romana. Uhum. E quem é essa pedra cortada, né, sem o auxílio das mãos? Por que sem o auxílio das mãos? E quem é essa pedra? Cristo. Ó, Leide, muito bem, matou aí a charada. Então, olha só, Cristo vem e vai dar lá no pé da estátua, ou seja, no ferro misturado com barro. O É, ferro, o ferro é Roma, né? O Império é. Romano. E o barro é o povo, ou seja, o governante desse povo, o anticristo, porque ele vem do povo, ele vem das águas, vem da multidão. Quando Jesus ele vai dar lá o pé na estátua, todos os reinos da terra
que até teve, vão se transformar pó. E o vento vem e leva isso embora, ou seja, nunca mais a terra será governada por esses reinos. E a pedra que vem e destrói essa estátua, ela cresce e ela enche toda a terra. O que que significa isso? Ó, E torna um só reino, né? O reino do Altíssimo. que agora quem vai governar essa terra é essa pedra, que é Uhum. Cristo Jesus. Amém. Aleluia, Glória a Deus. aleluia, aleluia. Aleluia. 1000 vezes. Ele vai governar com os vencedores. E agora foi tudo com o vento. Foi tudo. E também a gente viu lá que ela não foi obra humana. Ele estava falando sobre isso. Não teve auxílio do homem. Ou seja, não foi cortada sem o auxílio das mãos. Uhum. Então, isso significa que ela é uma obra divina, não é um tijolo, é uma pedra. Porque É verdade. Deus ele só trabalha com pedras. Uhum. Deus não trabalha com tijolos. Os tijolos, eles conseguem fazer grandes construções, bonitas Uhum. construções, enormes construções, mas Deus não aceita, porque as construções que Deus faz, todas as construções que Deus faz, elas são feitas de pedra. São todas com É pedra, verdade, mãe. tá? Ó, nós vamos dar uma adiantada boa hoje aqui, tá, Leide? Para esse computador falhar de novo, não sei se vai dar para a gente. Então, nós vamos para o 37 agora. Tu lê para nós? 37. Bora. Pode ler os três, 36, 37, para a gente fundamentar bem. Pode ser. Leide? Tu, Esse é o sonho. este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus Falhou. Aqui, glória, o Deus do céu, parou aqui, ó. A quem o Deus do céu, quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder a força e a glória. e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e o fez que reinasse sobre todos eles. Tu és A cabeça de ouro. Então, o rei da Babilônia é o quê? É a cabeça de ouro, ok? de ouro. Uhum. Tá. O 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino. De bronze, Já falou até a Grécia, né? é o qual dominará sobre a terra. E o 40. E o quarto O reino, quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará e em fará pedaços. É que tá falhando um pouquinho, tá, Leite? Por isso que eu fico. Agora, espalhar. o 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro e em parte de. Ó, que falhou. Em parte de ferro. E Isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com. barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil.
Tá, vamos pegar essa última partezinha aí, então, ó. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra parte o reino será frágil. Por que será? Claro. Não sei se tu vai dar conta disso aqui, não, Lei. É, Por que é que vai porque ser eu acho assim, forte e frágil ao mesmo tempo? é, eles têm vários dedos. Então, são reinos, e na verdade, é o ferro que é forte demais, porque ele É, tá por aí, é por aí. Então, assim, ó, a parte frágil é o barro. é o barro. E o barro, significa multidões, Aham, tá? E o sistema de governo que vai ser operado, né, é um é o sistema, ferro. não, é um sistema democrático do anticristo. É um sistema democrático. Lembra que vai ser comunista? Aham, E democrático. a democracia é um dos piores tipos de governo que pode existir na Terra. Por quê? Porque na democracia, quem manda é o povo. Mas o povo tem representantes, né? Os seus representantes, exatamente. Lembra da última igreja que a gente viu lá na imersão de Apocalipse? A gente viu as sete igrejas, aí a gente chegou na última igreja, que era a igreja de Laodiceia. Aham, A gente falou, e aí você lembra que na igreja de Laodiceia, tá? Os julgamentos do leigo, ou seja, o conselho do povo, é o povo que domina. Então, por um lado, ela será firme, mas por outro lado, presta atenção. Agora nós vamos entrar ah, um pouquinho em algo mais complexo, tá? Lembra dos reis aham, que vão se levantar junto com o anticristo? aham. São eles que vão destruir a Babilônia. Eles vão se voltar contra a Babilônia. Num primeiro instante, eles vão sustentar a Babilônia, porque a Babilônia ela vem montada sobre a besta. Mas Aham. num segundo momento eles se revoltam contra a Babilônia. E isso é chocante, né? E eu vou te mostrar. É É, muito difícil a gente ensinar Apocalipse, sabe, Leide? A gente ensinar escatologia, porque cortou, Mike, cortou. não, eu estava dizendo que é muito difícil a gente ensinar Apocalipse, a gente ensinar escatologia, porque Oi, a maioria oi, das. oi. Hã? Tá cortando? Cortou. Tá, cortou aqui. Deixa eu ver aqui o que está vendo aqui. Tá. É muito difícil ensinar escatologia, a gente falar de Apocalipse, ensinar Apocalipse, porque a maioria dos irmãos, a maioria das irmãs, acha que a gente está inventando tudo isso na cabeça, né? É, mas não vê as conexões que a própria palavra traz, né? Tá tudo aqui na palavra. A pessoa pensa assim, meu Deus, esse cara tem a mente muito fértil e está imaginando todas essas histórias aí. E aqui, ó, e eu não estou acrescentando nem inventando nada. Eu estou mostrando tudo que eu estou dizendo está em algum lugar na Bíblia. Não é verdade? Eu estou mostrando o verso aqui, ó. Uma hora eu pego Daniel, outra hora eu pego Joel, outra hora eu vou lá em Apocalipse, outra hora eu vou lá em Mateus. Então vou mostrando tudo onde que está. É verdade, Mike. Assim, ó, escatologia é a parte mais difícil de ensinar de toda a Bíblia, tá? Então, aqui, Aham, tudo que eu estou falando, nada do que eu estou falando não está na Bíblia, tá tudo aqui na Bíblia. certamente. Então, agora vamos um pouco voltar lá para Apocalipse, tá? Para a gente fundamentar, porque é o nosso estudo de Apocalipse. Mas a gente pegou fragmentos aqui de Daniel, olha que legal. E agora nós vamos entrar lá em Apocalipse. Então, vamos ver lá Apocalipse 17, 16, ó, exatamente o que estava sendo dito lá. Vamos ver aqui. Eu acho que Daniel faz uma contextualização muito boa para o Apocalipse, né? Oh,
O livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Capítulo 17, verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão. São os que de odiar, né? Aqui, peraí, ó. É que aqui ficou assim, ó. Odiarão. Tá, a prostituta. Eles vão odiar a prostituta. Tá? Deixa eu conferir aqui. 17. Vão odiar a prostituta. Ou seja, eles vão se virar contra ela. Lembra que a gente falou que no primeiro momento eles vão apoiar ela, que é a meretriz, que é a Babilônia, né? Mas depois eles vão se virar contra ela, ó. E a colocarão desolada e nua. É verdade, E Mike. comerão. Nunca tinha visto. E os 10 comerão a chifres sua que carne. são os que odiarão É, a prostituta. Como é que tá aí na tua versão? a carne. Hã? A minha diz assim: os 10 chifres e a. Cortou, tá cortando, tá muito ruim hoje, tá muito instável. Os 10, Cortou de novo. Tô ouvindo nada. eles a deixarão arruinada e nua, Cortou de novo. e a exterminarão com fogo. Uau! Deixa eu pegar a minha restauração aqui, quero ver também na restauração como é que tá, peraí. Ó, na restauração diz assim, ó, os 10 chifres que viste e a besta odiarão a prostituta e deixarão desolada e nua, comerão a sua carne e queimarão no fogo. Quer saber os comentários aqui desse verso? Leide? Quero sim. Ó, então Pode ler, Mike. Quero ó, ver. deixa eu ver aqui, ó. Interessante falar aqui dos 10 chifres. Lembra dos 10 chifres? Que a gente viu até agora? Os 10 chifres e a besta odiarão a prostituta e farão a desolada. Isso quer dizer que o anticristo e os 10 reis perseguirão a igreja romana apóstata. Isso ocorrerá no início da grande tribulação. Aí mostra aqui os versos que tem isso. Eles a tornarão desolada e nua, quer dizer que a destruirão, roubarão as suas riquezas e exporão, comerão a sua carne, quer dizer que matarão os seus membros e a queimarão no fogo, quer dizer que a aniquilarão completamente. Isso também indica que a grande Babilônia mencionada nesse capítulo é a Babilônia não a política, mas a religiosa. Tá. Isso aqui já deu para a gente pegar isso aqui. Então, a prostituta ela é a grande meretriz, a grande Babilônia. E esses 10 reis aqui, que outrora sustentavam a grande Babilônia, vão se voltar agora contra ela. Ou seja, o que vai acontecer? O pau vai pegar. Porque, assim, ó, uma simples democracia, sabe? É muito fácil o negócio dar errado. Então, ao mesmo tempo que eles estão apoiando o sistema político religioso, esses reis logo vão perceber que não é uma boa coisa. Aí eles vão se voltar contra a Grande Babilônia. E é que diz, né? Ela vai ser colocada nua e vão desolá-la, tá? Mas a vingança ainda será de Cristo. Não são, quem vai fazer a vingança ainda vai ser Cristo, não são esses reis. Cristo vai se lembrar o quanto de sangue que ela derramou do seu povo e vai vingar esse sangue que foi derramado. E aí, presta atenção, que
tem muito crente que hoje está morrendo, nesse momento aqui, tem algum crente em algum lugar do mundo morrendo por perseguição, por causa do sistema político-religioso, que não permite Deus governar. Então, Cristo, ele vai vingar todos esses, tá? Então, nós estamos chegando, está chegando o tempo do reino eterno. E nesse tempo, irmã, haverá justiça sobre toda a terra. Porque a pedra que foi cortada, a pedra que foi cortada sem nenhum auxílio das mãos, vai crescer e vai se encher por toda a terra. E só para a gente terminar esse tópico aqui, nós vamos voltar lá para o capítulo 2, falando do ferro e do barro, né? Mas eu já fiquei satisfeito aqui. Vamos então lá para o... Vamos ver esse verso aqui agora, aqui, Leide, comigo aqui, ó, do Daniel. Vamos voltar, vamos ver o 43, continuando para a gente fechar. Vamos. Quanto ao que viste do ferro misturado com Barro de lodo, ó, cortou. Misturar-se-ão Com sementes humanas. Mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Ou seja, o anticristo mais as nações, mais o povo, né? Ali. Agora o 4. Mas nos dias desses reis, Mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais que destruído. não será. Isso, eu vou ler aqui, Leide, porque está cortando muito a gravação depois da. Vai lá. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Olha aqui o reino de Cristo, que vai substituir todos os demais reinos até então. Subsistir. Vai subsistir, exatamente, ó. Subsistir para sempre. O 5. Da maneira que viste que o monte foi cortado uma pedra, sem o auxílio das mãos, ele e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Nesse momento aqui, Leide, que o que o rei Nabucodonosor manda fazer? Ele manda fazer uma estátua inteira, toda de ouro. Ele ouviu a profecia, mas ele não queria que se cumprisse, porque ele não queria que o reino passasse dele, né? Exatamente. Porque, assim, ó, Daniel, né, falou para ele que ele era a cabeça de ouro da estátua. E que depois viria um outro reino, que seria a Medo-Pérsia, a Grécia. Que seria a prata, que depois viria um outro ainda, que seria o bronze, e depois um outro ainda, que seria o ferro. Aí o que ele pensou? Sabe de Ele uma pensou coisa? que o poder estivesse na estátua. Vou fazer uma estátua inteira, só de ouro. Eu vou fazer uma estátua inteira e o meu reino vai ficar para sempre, né? Para mostrar que o meu reino nunca vai acabar. Então, Nabucodonosor, sabe, ele também aponta para o anticristo. Ele é um tipo de anticristo que não quer deixar o seu governo passar. Tá pegando, irmã? Ficou claro? Ele também tipifica o anticristo. Para a gente estudar bem Apocalipse, a gente precisa realmente sair do livro de Apocalipse. A gente precisa ir lá para Joel, precisa ir para Daniel, porque senão não tem como a gente entender Apocalipse de forma profunda, sabe? É verdade. Então, estudar Apocalipse não significa que a gente vai ficar só no livro de Apocalipse. Eventualmente, nós temos que sair dos textos de Apocalipse para poder nos aprofundar.
E eu te garanto, Leide, que a maior parte da igreja, que 1% da igreja, não está conseguindo ver isso que você está fazendo, que você está conseguindo ver, não consegue aprender isso, assim, ó, nem sonha isso aqui que a gente está vendo. Para você ter uma ideia, a grande maioria do povo da igreja não sabe nem os 10 mandamentos, É verdade. muito menos o que você está ouvindo aqui, né? Deus. Tá. Ó, Agora cortou você. cortou? Não, não, estava falando que o que a gente está vendo aqui tem uma profundidade muito grande, que você está muito, 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 muito à frente do grande povo da igreja, com isso aqui que a gente está vendo, tá? Que a gente fez uma relação de Daniel com Apocalipse. A gente começou a entender Daniel. Porque quem lê Verdade. Daniel e não consegue fazer essas relações não entende. Não mesmo. É. Assim, ó, teve uma aula que eu falei muito sobre o o Espírito Eterno de Deus, e não sei se foi você ou foi a Rosângela que queria saber mais sobre o Espírito Eterno. Então, eu trouxe agora um pouquinho mais do Espírito Eterno para a gente até fazer uma relação da primeira aula que a gente teve com a eternidade, com o tempo. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho nesse tema, pode ser? Pode. Então, vamos lá, Vamos vamos lá. falar sobre o Espírito Eterno. Então, assim, ó, para a gente entender, assim, ó, uma coisa, tá? É a dimensão, né? Que eu falei que o céu é uma dimensão, mas o reino, sabe? Ele não é uma dimensão. O reino, o reino, ele é semelhança, ele é realidade e ele é manifestação. Só para a gente entender bem. Então, a manifestação do reino, ela é visível, ela é física. Nessa terra aqui que a gente está vivendo, que nós estamos agora. Não é nem lá na nova terra e nem no novo céu, mas é no agora. Glória a Deus. É Deus. É. Então, quando a gente passar ali passar pela a guerra do Armagedon, sabe, ali no Apocalipse, quando a gente vê ali o Armagedon, para você ter uma ideia, a guerra do Armagedon, se você comparar ela com a Segunda Guerra Mundial, tá? A segunda Guerra Mundial vira fichinha, porque ali, lembre-se que nós temos ali uma estatística de que 1/3 da humanidade vai morrer. Então, se a gente tem hoje 8 bilhões de pessoas na face da Terra, 1/3 significa 2 bilhões de pessoas. Meu Jesus. E aí eu quero ver como que vai enterrar esse povo todo. A Bíblia diz, né, que os corpos vão ficar jogados assim, um em cima do outro, assim, apodrecendo, e os pássaros vão fazer a festa, os pássaros carnívoros. Então, assim, ó, o Vai ser a reino, festa. ele é visível aqui na face da terra, ele é visível. E haverá um tempo de restauração. Esse tempo de restauração é a mesma restauração que a gente viu que tinha lá no tempo de Adão. Ou seja, por um tempo, apenas durante 1000 anos, a terra vai voltar a ser como era no tempo de Adão. E a Bíblia diz que quem viver 100 anos viveu pouco. Tá? Então, as pessoas que tiverem temor de Deus ali na tribulação, né, aquelas pessoas que ouvirem o evangelho eterno do anjo e que forem chamados de justos, tá? E a gente sabe, e isso eu creio que eles não receberão a vida eterna, porque eles não nascerão de novo, eles serão apenas restaurados, restaurados à semelhança de Adão. E essa restauração será no milênio, por isso que eles vão durar bastante, como durava Noé, como durava todos esses caras que viviam lá naquele tempo, 500 anos, 600 anos. Então, eles viverão por muitos anos, mas não serão salvos. Eles não terão a eternidade. Por quê? Porque para receber a eternidade tem que ser filho de Deus, tem que ser salvo. E eles Mas não terão a isso. tribulação não vai ser um tempo para eles se salvarem também?
quem for arrebatado, por isso que daí nós vamos trazer essa questão do arrebatamento, as estruturas do arrebatamento, das primícias, filho varão, para você, porque daí quem vai, quem volta, quem que vai reinar depois, tudo isso aí. Então, um outro ponto importante aqui que eu quero trazer, então, por isso que eu fiz essa introduçãozinha aqui, sabe? Essas pessoas elas não serão salvas. E aí elas não vão ter essa eternidade que nós temos. Hoje, se você morrer, você não morre, você morre fisicamente, mas eternamente você continua falando, você fica viva. Agora, sim, um ponto que nós devemos agora então enfatizar é a respeito então do Espírito Eterno, tá? O que que é o Espírito Eterno? O Espírito Eterno, ele é o Espírito Santo, só que numa outra dimensão. Ou seja, ele tem um outro ofício do que o ofício que nós conhecemos aqui, que está lá em João 14 e também João 16, que diz que quando ele vier, sabe, e fazer com que a pessoa tenha consciência, convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, ele vai ensinar toda a verdade para a igreja através da palavra, e ele também vai glorificar a Cristo. Então, esse é o ministério dos ofícios do Espírito Santo, ok? E o que nós estamos vendo agora é que o Espírito Santo ele tem ainda um outro ofício. E que ofício é esse? É de introduzir as coisas de Cristo, que o que Cristo fez aqui na Terra, na eternidade. Esse é o ofício do Espírito Eterno, pegar as coisas de Cristo e introduzir isso na eternidade para que toda a Bíblia ela se feche com Cristo, com o cristocentrismo. Então, se Cristo não oferece, olha só, Leite, se Cristo não oferece, por meio do Espírito Eterno, tudo o que ele fez ficaria no tempo, amarrado, preso ali. Se tudo que ele fez ficasse ali preso, amarrado no tempo, só poderia alcançá-lo as pessoas que estivessem ali naquele tempo. Assim, eu e você não poderíamos ser salvos. Porque quando ele morreu, nós nem tínhamos nascido. Para a nossa própria salvação, é necessário que esse Espírito Eterno entre nessa função. Aham, exatamente. E também ele não alcançaria todas as pessoas que estavam atrás dele, que tinham morrido antes da sua crucificação. Porque quando Cristo morreu, todos eles já tinham morrido. Então, quando é introduzido o sacrifício de Cristo na eternidade pelo Espírito Eterno, já não existe mais tempo. Não é por isso que fala, tem algum trecho no Apocalipse que diz que ele entra. Cortou, Leite. Não é por. Está me ouvindo agora, Mike? Agora estou. Não é por isso que alguma parte do Apocalipse diz que ele entra no santuário celestial? Tem uma parte que diz assim, ó, que João fala, Cordeiro de Deus que é morto desde a fundação do mundo. Por que que ele fala isso? Porque não tem mais tempo. Então ele está morto desde a fundação do mundo até da eternidade passada até a eternidade futura. Ele é Exatamente, para alcançar todos, né? Para alcançar todos que tiveram fé. Todos por um só sacrifício. Então ele pode aperfeiçoar todos. Hebreus fala isso, né? Fala. Então todos que chegam até ele, desde Adão até o último homem na face da terra, podem ser aperfeiçoados por ele. Graças ao Espírito Eterno, que tem o ofício, que tem a função de conectar com a eternidade. Ó, lembra desse gráfico aqui, Leide, aqui, ó, que a gente viu numa das aulas? Essa linha aqui é a linha do tempo, ok? Ok. Então, toda a linha do tempo ela é linear. Tá? Então, nós temos a eternidade passada, nós temos aqui a fundação do mundo, nós temos a encarnação, temos a crucificação e morte de Cristo, nós temos a ressurreição
e nós temos a eternidade futura, tá? Então a linha do tempo para nós ela é linear, tá? É. Então se Cristo morreu aqui no D, sabe? O que ele fez no C e no B e também no A e no E não tem nenhum efeito no tempo. Só o que ele fez aqui no D. Porque ele morreu aqui no D. Então, o único impacto que ele teria seria aqui. Porém, olha só, então como é que Deus vai fazer isso para que o sacrifício alcance todos os tempos? Ele tem que tirar dessa dimensão. Como que tira dessa dimensão? Por meio do Espírito Eterno. Então, quando Cristo oferece aqui, nesse momento aqui, nesse ponto D, a sua crucificação, tá? Ele já oferece por meio do Espírito Eterno. Ele não oferece por outro caminho, ele oferece por meio do Espírito Eterno, por meio do Espírito Eterno. Então, esse é um outro ofício do Espírito Santo, que é introduzir os feitos de Cristo na eternidade. A eternidade. Para você, Interessantíssimo. então, para você ter uma ideia, o que significa tudo isso, o corpo rasgado de Cristo na cruz, ele é o véu do santuário, que está lá escrito em Hebreus. Então, agora nós vamos ver. O santuário. É, nós vamos agora ver lá a Arca da Aliança. Vamos. Nós vamos ver, pegar a Arca da Aliança, porque assim, ó, o tempo ele está na eternidade. Amém? O tempo está dentro da eternidade. Amém? Amém. O que é o tempo? Não é passado, presente e futuro? É. O que a eternidade é? A eternidade é o que era, o que há de ser e o que é. E o que é? É. É. O tempo está na eternidade. Em qual parte da eternidade que o tempo está? Ele está no é. É, né? Ele está no é, no agora. Ou seja, o seu mais longínquo passado, sabe? Ou o seu mais longínquo futuro, para Deus é agora. Ou seja, Deus ele te viu nascer e morrer na mesma hora. Tum. Porque não existe tempo lá. Agora deixa eu te Aham. falar. O tempo ele está dentro da eternidade, ok? Ok. E a eternidade está dentro de Deus. Meu Deus. Isso é para você entender, Leide, a grandiosidade do nosso Deus. A eternidade inteira está dentro dele, dentro Aham. de Deus. E assim, ó, vou Jesus. falar uma coisa para você. A sua eternidade inteira vai ser pouco para você conhecer o conhecimento de Deus. Eu acredito que sim. Eu também acredito que mesmo depois do milênio, o conhecimento da humanidade será propagado mesmo na eternidade. Ou seja, nós vamos continuar aprendendo de Deus na eternidade, Exato. de forma infinita e sem fim. Eu creio Aprendendo o nisso. quê? Aprendendo do seu caráter, aprendendo da sua dignidade. E nós vamos viver para satisfazer a Deus. Amém. Nós não vamos viver de forma robótica, de forma Aham. automática, sabe? Ou seja, assim, ó, nós vamos viver com essência na eternidade, como que a gente vive hoje, né? Não como robôs, como uma grande maioria que não tem propósito, não tem significado na vida vive, mas você vai ter uma vida hoje como você, lá na eternidade, como você tem hoje, repleta de desafios, só que a única diferença é que nós não teremos mais pecado no mundo. Exatamente. E a Então, gente só vai crescer, né, Mike? Não tem barreiras.
Não existe maldade. Então Não a gente existe só vai crescer. maldade. Mas nós teremos desafios, nós teremos essência, nós iremos construir coisas maravilhosas, nós iremos desenvolver, nós estaremos crescendo em Deus também, na eternidade. Exatamente. Então, aquilo que Deus tinha planejado lá no começo, lá no início, lá em Gênesis, vai se cumprir aqui no final. Qual que era a ideia dele no Amém. início? E lá no treinamento de Gênesis a gente falou sobre isso. O que que o conhecimento de Deus ou o aprender de Deus, como será isso, né, no processo da eternidade? Ou seja, lá no final das coisas, como que isso será? E para nós sabermos o plano final de Deus, nós precisamos saber o plano inicial, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, aquilo que ele começou a desenvolver no começo também vai ser aqui no final. Então, Vai. o objetivo de Deus, quando ele diz assim para o homem: crescei-vos e multiplicai-vos pela terra, não era para que o homem multiplicasse a si mesmo, porque o homem não era constituído da imagem de si mesmo, ele era constituído da imagem de Deus. A imagem de Deus. Então, o que era para ele multiplicar? A imagem de Deus. Só que isso foi quebrado de forma abrupta, sabe? Assim, ó, quando Adão gerou Caim, olha o que a Bíblia diz, que Adão gerou um filho segundo a sua imagem e sua semelhança. Mostrando o quê? Mostrando que ele estava contrário ao plano de Deus. Exatamente. Não era mais a semelhança de Deus, né? O plano de Deus é que o homem gerasse um homem à imagem e semelhança de Deus, dele, e não do homem. Era para produzir um ser à imagem e semelhança de Deus, e não um ser à imagem e semelhança do homem. Exatamente. E se a gente for trazer isso para a atualidade, se a gente for ver as igrejas, elas estão muito mais reproduzindo a imagem do homem e semelhança do homem do que a imagem de Cristo. É verdade. Elas estão reproduzindo a imagem, as semelhanças e as vontades do homem e não a de Cristo. Porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, que nós teremos dores de parto até que Cristo fosse formado nas pessoas, ok? Ok. Então a ideia é que nós devemos ser conformados à imagem e semelhança de Cristo e você multiplicar isso, essa imagem e semelhança de Cristo, dando luz a filhos, mas não filhos à sua imagem e semelhança, filhos espirituais, a imagem e semelhança do Criador, como Paulo fez. Paulo fez muitos filhos espirituais. E Paulo, ele sentiu as dores de parto. E ele deu luz a filhos espirituais, que têm a imagem e semelhança de Cristo. E eles são conformados à imagem e semelhança de Cristo. Então, Leide, nós vamos sentir dores de parto, até que sejam conformados à imagem de Cristo. Porque é isso que Deus quer, que a gente forme filhos espirituais à sua imagem e semelhança, mais semelhança de Cristo. Quando nasce o quê? Seriam outras pessoas que compreenderiam? Seriam discípulos, como fez Paulo com Timóteo. O Timóteo não era filho natural dele, mas ele chama de filho, era filho espiritual. Não, o teu microfone dá uma fechada, tá? Então, assim, ó, quando nasce esse filho, a imagem de Cristo, as dores de parto cessam. É igual uma mulher. Você já viu uma mulher quando ela sente as dores de parto, ela fica toda agoniada, né? Meu Deus do céu, mas parece que ela tem ódio dessa criança. Mas depois que ela dá luz, vem uma alegria, né? Vem um amor. Então, o Espírito Santo, ele está dentro de você.
E quando ele sai dentro do seu ventre, ele gera um outro igual a você. Sim. E aí cessa as dores de parto. Mas antes É, você vai sentir essas dores de parto, porque está sendo gerado dentro de você. Pegou isso? eu peguei no contexto literário. Agora, como será isso? Como é que Jesus foi concebido? Por obras de homens ou por obras de Deus? Obra de Deus. Você não nasceu de novo? Certamente. Você não é filha de Deus? Certamente. Como que você foi concebida? Do mesmo jeito que Jesus, pelo Do Espírito Espírito. Santo. Ele É, desceu até você e fez você nascer de novo. interessante isso. Então, isso aqui, por isso que eu falei assim, ó, há É uma outra vida, né? hã? É uma outra vida, né? É uma outra vida. É uma outra vida com outro propósito, um outro significado. E talvez você não entenda isso agora na dimensão que você tenha que entender, mas não tem problema, isso vai estar se metabolizando dentro de você. E logo você vai compreender, e quando você vê, você vai estar agindo com essa natureza. Mas como que isso é importante e revelador? Muito, muito, muito. Grandíssimo. Grandiosíssimo. Grandiosíssimo. E no primeiro instante a gente não metaboliza, por isso que é importante, como eu falei, assistir de novo a gravação para pegar os detalhes, porque às vezes é um detalhezinho que já faz você ver a coisa de uma forma mais profunda. Nós estamos Verdade, falando aqui verdade. de propósitos de Deus. Uhum. Nós pegamos lá, por isso que é interessante a gente conhecer Gênesis, né? E agora trazendo isso para o Apocalipse, tudo vai ficando muito claro. Vai. E essa clareza que faz a gente mudar é o Espírito Santo atuando dentro de nós. Olha como que o Espírito Santo agora tem liberdade de atuar dentro de você, porque tinha uns bloqueiozinhos ali dentro de você, que às vezes era falta de informação. É verdade. O simples fato de você ter informação abre barreiras, abre portas, abre fronteiras e permite que você avance. Aham. Uhum. Bora lá. Bora lá. Vamos pegar então agora aqui a Arca da Aliança. Você está vendo essas argolas aqui da arca? Sim. Então, o que são essas argolas, tá? Elas são a conexão, olha, presta bem atenção, a conexão entre Deus que está na eternidade e o homem que está aqui no tempo. Então, essa Uhum. argola aqui, ela é um símbolo do Espírito Eterno. Uhum. E qual é a função do Espírito Eterno? Conectar, Conectar a realidade com a eternidade. exatamente, a eternidade com o tempo que a gente vive. A realidade é o tempo que a gente vive, é isso que você quis dizer, né? A realidade é o tempo que a gente vive agora, essa é a realidade. Então, conectar essa realidade, que é o tempo que a gente vive aqui, com a eternidade. Por quê? Ó, essas varas aqui que você está vendo aqui, elas são de madeira de acácia. A madeira Aham. de acácia, ela simboliza a humanidade. E elas são todas revestidas de ouro. O que que simboliza mesmo ouro? A natureza de Deus. Natureza de Deus. Então, esses homens que carregam essa arca, eles são revestidos pela natureza de Deus. Quando eles tocam nessas varas, eles são conectados com a eternidade por meio das argolas, que é o Espírito Eterno. Uhum. E a arca toda de ouro, ela simboliza Deus, ela é Deus, a arca. Verdade. Deus, Deus na eternidade, o homem no tempo. É.
Como que Deus pode se relacionar desde a eternidade com o homem que está aqui no tempo? E outra, e como que o homem que está aqui no tempo pode se relacionar com Deus que está lá na eternidade? Verdade. Como? Somente através do Espírito eterno. Oh, glória. Oh, glória! E outra, olha só, todas as obras de justiça que nós praticamos aqui no tempo, nós praticamos por meio do Espírito eterno. É, Mike. Sim. Por isso que na Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 20, também está lá no capítulo 14. As obras É, de quando justiça nos fala. acompanham pela eternidade. Aham. Tudo que você faz no Mesmo que tempo, morram, né? que Mesmo que morramos. principalmente ela vai junto com você. A única coisa que vai junto com você, porque toda a tua riqueza material fica. A única coisa que vai junto com você são as suas obras de justiça. Amém. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse: construa riquezas no céu, não aqui na terra. É verdade. Então, olha só, as obras, elas nos acompanham. E essas argolas aqui, elas são a conexão entre o quê? Entre o tempo e a Eternidade. eternidade. E o Espírito Eterno é o que nos conecta com a eternidade. Nós estamos no tempo, e então é através do Espírito Eterno que nós conseguimos nos conectar com a eternidade, que está dentro de Deus. Olha a dimensão de Deus. E nem É Jesus pôde verdade. fazer diferente. Porque, olha só, Jesus ele era um homem como eu e você. Aqui na Terra, Aham. Jesus, no tempo, ele era um homem. Então, se ele quer se conectar ao Espírito, e ele precisa de uma conexão, e essa conexão é o Espírito Eterno. Nós vamos ver isso ali no capítulo de Hebreus 9, tá? Já vou mostrar aqui, eu acho que é verso 13 ou 14. E eu espero que você agora, eu vou mostrar isso aqui em Hebreus, e eu espero que você entenda isso, Leide, de uma vez por todas e numa dimensão que precisa ser compreendido para esse momento para você. Embora isso possa vir a gerar uma maturação, possa ser digerido e você possa ter uma compreensão ainda maior, mas que a dose certa, ela vai, com certeza, vai ser colocada no seu coração. Que sim seja. E mesmo que você não entenda na dimensão que isso corresponde, tá? Não se preocupa que logo, logo você vai entender. Porque nós vamos deixar agora que o Espírito Santo opere dentro de você, com base no que nós estamos falando aqui. Porque eu não sei se tudo que eu estou falando aqui agora você vai entender isso, não importa. O que importa é que isso vai ser metabolizado e agora não só eu, o Mike, vai estar instruindo você, mas também agora está na mão do Espírito Santo, que começa também a operar dentro de você. É Porque, verdade. Leide, pouquíssimas pessoas vão entender isso aqui na profundidade que eu estou passando aqui. Aham. Certamente, Mike. E mesmo que você entenda isso de forma superficial, já está ótimo. Já está ótimo, porque a tendência é você ir se aprofundando, indo para É. águas cada vez mais profundas. Sim. Leide, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ver esse verso de Hebreus, tá? E, Tá. e nós vamos parar hoje por aqui, porque daí na quinta-feira nós vamos continuar, ok? Quinta-feira nós vamos ter. Deixa eu ver aqui. Quinta-feira. É. Então vamos ver esse verso aqui de Hebreus. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tô, pode. Faz assim, ó. Eu vou fazer esse verso aqui porque eu quero comentar. Ele é bem profundo. Então vamos lá assim, ó.
Quanto mais... Quanto mais. Não, pode deixar que eu vou tocar aqui, olha só. Tá. Quanto mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo aqui, Leide, ele é o sangue terreno do homem natural. O sangue do Filho do Que é o Homem. verso anterior, mãe? O Que 13? fala o verso anterior. Não, pode ser já daqui. Pá, vamos já daqui, porque eu nem peguei o anterior. Aqui já tá. Esse aqui, ó, nós vamos pegar do sangue dele. Olha só. Que pelo Espírito eterno. Já chegamos aqui, ó. É isso aqui que eu quero mostrar. Aham. Que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, olha só. Se ele não se oferecesse através do Espírito eterno, o seu sacrifício ele ficaria preso no tempo. Aham. E eu e você não seríamos salvos. E nem ele conseguiria alcançar os que antes dele vieram. Então ele Teria que ser ofereceu pela. sem máculas a Deus, ofereceu sem máculas, limpo, sem nenhuma mácula. Ó, imaculado. Purificará as vossas consciências das obras mortas. Então ele vai purificar todas as tuas obras mortas. Você não vai carregar mais nenhum fardo, nenhum peso dessas obras mortas, porque ele vai limpar, vai desintoxicar, vai incinerar, vai te deixar limpa. Você vai ser uma outra pessoa, não mais aquela pessoa que era quando você era ímpia. Às vezes a pessoa leva um fardo, leva uma culpa por anos e anos. Até hoje foi um tema das aulas que a gente está fazendo lá, do programa de culpa e do perdão, sabe? Isso tudo assim, vai se limpar. Olha que forma eficaz e poderosa de se limpar. E aqui continua. Para servirdes ao Deus vivo. Aham. Para servirdes ao Deus vivo, que o que está mostrando aqui? Que uma pessoa que não foi salva, que não foi lavada, que não foi purificada, ela não consegue servir a Deus na plenitude. Aham. Então, o Espírito Eterno, tá? Que é o Espírito Santo, porém numa outra conexão, você entendeu muito bem isso? Mas ele está no outro ofício, que é no ofício de tempo e de eternidade, de conexão, ok? Ok. Por isso que não é certo dizer que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Se ele é a conexão de Deus, como que ele vai ser tirado da terra? Mas eu já vi muita pregação dizendo que o Espírito de Deus vai ser tirado da terra. Sabe por que isso? Também já ouvi. Por causa de Ah. uma má interpretação que eles acham que o Espírito Santo é os vencedores, que vão ser tirados da terra, os vencedores. Assim, ó, grande parte das pessoas confundem os vencedores com o Espírito Santo. Os vencedores são aquelas pessoas que resistem à manifestação do anticristo. Uma vez que Aham. eles são raptados, o Espírito Santo se manifesta. Mas muitas pessoas, assim, ó, nós temos que saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são os vencedores que vão ser raptados, outra coisa é o Espírito Santo. Então, quando as pessoas confundem o Espírito Santo com os raptores, com as pessoas, com os raptores, não, com os que vão ser raptados, eles pensam que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E ele não vai ser retirado da terra, porque ele é a conexão de Deus com o homem na terra, no tempo. É verdade. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E durante muito tempo, sabe, só agora que eu vejo algumas revelações a respeito disso, mas durante muito tempo, grande parte da igreja pensou que os vencedores eram o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. E assim, tem algumas coisas assim que a gente vê na igreja, tal, que não fecha, por exemplo. Poderia fazer uma lista aqui, mas uma coisa que se vê muito é que o primeiro cavalo, o cavalo branco, representa o anticristo. Você já deve ter visto isso. E você pode ver que nenhum lugar da Bíblia tem alguma relação ou dá a margem de uma interpretação do cavalo branco ser o anticristo. Não, isso eu nunca ouvi, não. É, eu já ouvi. Mas sabe aquele católico que diz assim: olha, eu nasci católico e vou morrer católico? Aham.
E o crente, Sim, às vezes, fala assim: não, eu aprendi errado e vou morrer com esse conhecimento errado, sabe? Tem gente que parece que tem compromisso com erro. A gente não tem compromisso com erro. A gente tem compromisso com quem? Com Jesus. Jesus com a sua verdade. Então, se você aprendeu alguma coisa errada, sabe? E você vê que uma outra coisa, ela muda essa coisa aqui que você aprendeu errado e te dá uma outra dimensão de conhecimento, muda logo essa coisa errada para coisa nova que te dá uma outra dimensão mais ampla. Não fica preso a essa mentira, essa coisa que estava errada. Verdade. E muita gente não muda, fica convencido mesmo sabendo que está errada. Fica batendo ali, né, porque aprendeu isso com o bisavô, que o bisavô dele falou. É que não quer desonrar o passado, né? Pode ser, pode ser. Tem essa coisa aí também. É. Leide, deixa eu te perguntar. Quinta-feira, quinta-feira, você quer fazer o treinamento de Efésios como a gente programou do mês aqui de maio, a gente fazer Efésios, e aí a gente faz toda terça, o mês de maio, o Apocalipse, e depois os outros meses a gente toca terça e quinta? Ou você já quer começar quinta-feira já outra aula de Apocalipse? Olha, Mike, o que fica melhor para você. Senão a gente também não terminou o Efésios, né? É que o Efésios ali eu estou só plantando. Então eu plantei umas sementinhas, aí eu vou plantar mais umas outras sementinhas agora. E aí, quando a gente terminar Apocalipse, essas sementinhas já vão estar germinando e eu venho com mais sementes para a gente fazer ali uma imersão de Efésios. Eu quero vir a fazer uma imersão de Efésios. E tem Ah, muito então tá bom. conteúdo, como tem de Apocalipse também, tem muito conteúdo. É muito denso, né? É, tá? A, 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 Pode ques- ter, a Mike, questão, a pode questão ter. é que os dois estão bem compatíveis, entendeu? Não dá choque. Então, se você quiser, a gente faz mais dois encontros de Efésios nas quintas-feiras e a gente segue a programação. Até para a gente dar oportunidade também de quem está de fora ter uma convivência com a gente, porque esse de Efésios é aberto. É, também pode ser. Pode Tá. ser, é verdade. Então, quinta-feira a gente vai fazer Efésios, e aí na terça-feira a gente volta com o Apocalipse e cada vez de uma forma um pouquinho mais profunda, porque isso aqui vai ficar todo num processo de catalisação, sabe? Aham. Fichas vão cair. Vou mandar a gravação, vai ter duas gravações, a da primeira que caiu, né? Ali alguém ali, Satanás queria alguma coisa não que esse conhecimento não ficasse registrado, mas eu acho que ficou, acho que eu vou conseguir baixar. E também a segunda parte aqui. Vou juntar as duas, vai ter uma parte para assistir velocidade gravada, tá? Leide, então nós vamos encerrar hoje com uma oração. Pode ser? Ah, pode. Então vamos falar aqui. Meu bom Deus, eu quero aqui fazer uma declaração, eu quero declarar uma palavra sobre esse ensino. Que durante todo esse É, treinamento, durante os 22 dias que nós teremos, nós já estamos no 20º dia, já foram dois encontros, esse é o segundo encontro, nós já tivemos 5 e tivemos 3 que foram gratuitos e 2 desses 22 dias, ou seja, no treinamento total que nós teremos, que todo esse conhecimento seja muito, mas muito útil, que ele seja um conhecimento proativo, que ele seja arrebatador para todos aqueles que vão assistir isso e que esse conhecimento faça diferença na vida dessa pessoa. é verdade. Pai. Faça diferença. E que a tua palavra, Senhor, ela não volte vazia, verdadeiramente, mas que o Senhor, que cumpriu o propósito de transformação e de transbordo e de gratidão e de realização nas nossas vidas. Então eu quero declarar aqui também, Senhor, que mesmo nós tendo aqui poucas pessoas, aqui a Leide apenas, tá? E que esse número pequeno ele venha a representar um exército e que possa Amém. ser gerado aqui entre nós um exército de pessoas que possam ensinar a sua palavra. E que essas pessoas, esse exército, eles vão se levantar sobre a nação, em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus e Cristo, Pai haverá amado. uma revolução, Senhor, uma revolução que começará nas casas
em cada Amém. casa, em cada igreja, em cada cidade, em cada estado. O Senhor levantará. Amém. Glória O a Senhor Deus. levantará através desse ensino, através disso que está sendo disseminado aqui, o Senhor levantará ensinadores É que verdade. verdadeiramente falarão com autoridade a sua palavra e que vão fluir o seu espírito, assim como os rios de água viva fluem de dentro de nós. Assim seja. E eu declaro que o Senhor vai levantar essas pessoas como instrumento dele, como instrumento do Senhor sobre essa terra, para proclamar a sua palavra com autoridade nos quatro cantos da terra. Eu os abençoo, Senhor, todas essas pessoas que virão, declaro que serão prósperos, que serão abençoados, que serão benditos do Senhor, e declaro ainda que serão instrumentos do Senhor, aonde quer que eles estiverem, aonde quer que o Senhor os coloque, eles levantarão as suas vozes, e o Senhor irá colocar autoridade, a sua autoridade através deles, que serão os seus representantes. Assim eu declaro, orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Leide. Leide, me fala, o que você Aleluia. mais curtiu hoje? Olha, é muita coisa, né, Mike? Eu curti essa conexão de Daniel com o Apocalipse, Legal, né? que é muito, muito esclarecedor. E é difícil alguém fazer essa conexão, sabe? Pegar, porque agora, quando ficou claro, ficou fácil, agora tu ensina para uma criança. Aham. E é isso Agora a que vai gente vai fazer. achar os elementos de Daniel no Apocalipse, né? Pronto, agora tá tudo ali, né? Agora tu lê Apocalipse, tu já tem tu já tem um subsídio de Daniel que fala, tá, pô, aquilo ali gera uma clareza, né? Aham. Verdade. Muito Vai ser massa, muito bom. muito legal. Muito. Vamos trazer Rosângela. Eu convidei ela para vir hoje, ela tá meio assim, tal, tal. Convida ela sim. Hoje ela teve um treinamento Aham. de mulheres, tal, e a ideia é Ah, trazer mais gente. Nós precisamos de mais gente aqui nessa. precisamos. Isso é uma missão, né? Isso aqui é um movimento que isso aqui não Isso pode aqui ficar. tá É, assim bem na hora de aprender, né, Mike? isso aqui vai ficar forte, vai ficar poderoso. Tô só aquecendo, tô só aquecendo Aham. os tamborins. Não, eu digo assim, os temas de Apocalipse estão bem no tempo de serem compreendidos. Bah, nossa, nunca foi tão Já foi tão propício próprio. quanto É agora. verdade, é É para verdade. nós esse livro, é para agora. Foi escrito para nós É, e para agora. Foi escrito para você, Leide, para mim isso aqui. amém, para mim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É hora de aprender e a beberar dele mesmo. Para viver sem temor, né? Sem temor e temendo a Deus. É, temendo só a Deus. Princípio da sabedoria. Falando nisso, eu vou te mandar também um bônus aí que você vai ganhar, que é um Aham. treinamento de desenvolvimento de sabedoria, que é de Ah, eu provérbios. amei. É um desafio de provérbios. Que todo dia Eu você vi você lê, falando dele mesmo. todo dia você lê um verso e aí eu trago para você ali nesse treinamento uma tarefinha para desenvolver prosperidade Ah, sim. são 31 provérbios e aí é um para cada dia do mês. Ok. Mandar para você também. Leide, Tudo então uma certo. boa noite. Se der tudo certo aqui, se eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer no meu computador, quinta-feira a gente vai ter Efésios. Então, tô com saudade de Vamos, Efésios aí, fazer um precisa. treinamento de Efésios aí. Vão chamar bastante gente aí também para ver se a pessoa Vamos. entra aqui no nosso treinamento aqui também de É, vamos Apocalipse. chamar aqui, vamos chamar. Maravilha! Valeu, Valeu! Mike. Boa noite! Fica com Deus. Até Fique com mais. Deus, Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite.